Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao módulo 2, capítulo 3, da página 348, onde vai falar um pouco sobre as águas oceânicas, né? Nós vamos falar um pouco sobre águas continentais e agora vamos falar um pouco sobre as águas oceânicas. É um assunto um pouco vasto, mas tem pouco estudo referenciado sobre essa vida, né, que é a abundância, mas contudo poucos estudos. Comprovado através do National Geographic que mais ou menos 10 a 12% só se conhece dos oceanos, né, devido ao seu peso, devido a equipamentos para aprofundar e fazer o estudo de diversidade das espécies, assim também como das próprias profundezas oceânicas, né? As águas oceânicas, cobrindo a maior parte da superfície do planeta, as águas oceânicas abrigam grande diversidade de animais, né? Como eu ia falando, esses animais pouco se conhecem em grande profundidade, né? Muitas espécies, vez por outra, estão se aparecendo no meio de estudos, né? As águas oceânicas apresentam diferentes características em virtude da variação de salinidade e da temperatura. O sal encontrado nessas águas se originou na acumulação e da decomposição das rochas no fundo dos oceanos ao longo de milhares de anos. Em geral, essa água dos oceanos apresenta 35 gramas de sais minerais por litros de água. Com isso, pode variar conforme a intensidade da evaporação da água. A temperatura das águas dos oceanos e mares varia principalmente da forma e da localização geográfica. Essa questão dos sais e da temperatura vai depender também da posição, né, onde você está fazendo o estudo, posição geográfica, em relação aos polos. Em aulas passadas nós vimos essa questão da posição geográfica da Terra em relação ao Sol. Áreas mais quentes, né, lógico que vai haver mais evapotranspiração, da evaporação das águas, né? E assim também a evapotranspiração das plantas, né? Isso é um ciclo, principalmente aqui no Brasil, país tropical, existe muito isso, né? Outra aula eu falei sobre a questão do lago, né? Aqui da usina de Paulo Afonso, que ali existia muita evaporação daquela água em virtude da temperatura, né? Isso ao processo das chuvas, ou seja, esse processo quente do sol reflete, isso cria gotículas, ou seja, a evaporação, e condensa através das nuvens. Como seria isso? Formaria aquelas nuvens mais escuras e logo após teremos aquela questão da precipitação, ou seja, a chuva, né? A temperatura das águas oceânicas e dos mares variam principalmente conforme a sua localização, né? Geralmente próximo aqui à linha do Equador, nós vamos ter uns locais de águas mais amenas, né? Já na região que você vai para a questão dos polos, você vai ter uma grande águas frias, né? Águas turvas, porém com grande concentração de temperatura abaixo, né? Vocês podem se imaginar em relação ao Titanic, né? Aquele filme Titanic. Vê que ali, aquele personagem que cai dentro do mar, pouco tempo vão morrendo em virtude da baixa temperatura que a água representa, né? Isso demonstra que aquelas águas são profundas, né? Estavam próximo aos polos, ou seja, tinha um iceberg, gelo, e nisso
o nosso corpo não se adapta a tamanho frio tão rápido que estava a água, né? A água em si. Partindo de determinada profundidade, as águas oceânicas tornam-se mais densas e frias, pois os raios solares não atingem as áreas abaixo de 250 metros, né? As correntes marítimas se formam e, em consequência das massas, a água, da temperatura e salinidade vão ser assemelhantes. Estas se deslocam com nos oceanos e podem ser quentes e originados próximo à linha do Equador, e fria nas zonas polares, exercendo intensa influência nas regiões por onde passam, né? Essa variação de temperatura vai dependendo do ciclo, né, do período e da região em que está essa posição da Terra em relação ao Sol. E essa temperatura vai variando conforme a movimentação da Terra. Áreas de grande insolação, as águas vão ser mais quentinhas, né? As águas com baixa insolação, águas frias, tendência próximo aos polos, regiões tropicais, essas águas vão ser mais quentes. Já a questão do relevo, né? O relevo oceânico, ele é bem diferente do relevo por onde nós pisamos, o relevo terrestre. Ele é um pouco diferente. Ele é mais fino em proporção do que a crosta em si, no caso onde nós pisamos, né? Essa região, quando nós pisamos, ela tem uma altitude maior, né? E os oceanos são abaixo. Isso representa o quê? Como na página 349, vem mostrando uma parte desse cenário que é semelhante ao fundo do oceano, né? O conjunto de forma de relevo que constitui os terrenos submersos pelas águas dos oceanos e mares é chamado de relevo oceânico. Esse relevo apresenta algumas características semelhantes ao relevo continental e de outras que são próprias dele. A diferença que há entre o relevo onde nós pisamos, né, a terra firme, do relevo oceânico, é que ele é mais fino em relação ao manto, né? E com isso há as fissuras e sempre há derramamento de lavas em algumas profundidades, né? Ou seja, há aqueles rifles, os hotspots, né, nessas regiões oceânicas. Assim também como nas fossas marianas, né, a grande profundidade, cerca de 11 quilômetros de profundidade. Uma pessoa normal não consegue chegar a tamanha profundidade, né, a pessoa em si, porque o peso da água a gente não aguenta, né? Certos equipamentos vai até certos quilômetros. Passou de certos quilômetros de profundidade, o equipamento já não aguenta tamanho, peso, né, dessas águas aí profundas, né? Tem que ser equipamento muito bem elaborado para aguentar grande peso de água, né, pressão. Por isso que não se tem um estudo tão aprofundado desses animais aquáticos, né? A plataforma continental, porção do relevo situada à margem dos continentes e que se estende com inclinação suave em direção ao fundo do mar. Já o talude continental compreende entre a plataforma e o sopé continental, apresentado declividades bastante acentuadas, que podem atingir até 3.000 metros de profundidade. O sopé continental, porção de relevo submarino com profundidades que variam de 3 a 5.000 metros, nessa região, grande quantidade de depósitos de sedimentos provenientes das regiões continentais. Essas partes, gente, vão sendo formuladas e vão sendo moldadas mediante as variações de correntes marítimas, né?
ou seja, a pressão da água e o próprio intemperismo, né, esse agente que a água vai modificando esse relevo, ou seja, as modificações vão ocorrendo perante as variações de pressão dessa água. A água, recurso finito. Já na página 350 vem falando dessa água como recurso finito. O que quer dizer finito? Quer dizer que pode acabar, né? O planeta Terra é ocupado por 71% das águas oceânicas. A água é um dos elementos imprescindíveis para a manutenção da vida na Terra, além de agir intensamente na construção e transformação das paisagens terrestres. Ela é um agente modelador. É possível encontrar água na superfície terrestre em vários lugares em diferentes estados físicos. Em nosso planeta podemos encontrar em estado líquido, formando os oceanos e mares, que são grandes massas de água salgada, e também nos rios, lagos e aquíferos, cuja água doce escoa das partes mais altas para as mais baixas do relevo, na forma de gelo, nas altas montanhas das regiões polares e como vapor na própria atmosfera, né? Como nós vemos falando já, o Brasil não contém montanhas, né? Esse tipo de relevo nós não encontramos aqui no Brasil, sim em outras partes de outros continentes encontramos montanha. O uso consciente da água em nosso planeta. Aqui nessa página 350 vem falando algumas dicas, né, como essa distribuição da água é feita em nosso planeta. A natureza ela é muito apreciada nesse sentido de distribuição dessa água para todos, né? Tanto na água subterrânea como a própria água doce, ou seja, a água doce nós só temos 2,5% da água do planeta, né? É muito pouco. Água sob ameaça. Já na página 350 nós vimos 351 falar um pouco sobre essa ameaça. Sabia que o Brasil é um dos maiores lagos, nós temos os maiores lagos, nós temos os maiores reservatórios de água doce do mundo, né? Nesse sentido, o Brasil é muito apreciado por outras nações em virtude desses grandes reservatórios de água doce, né? Assim como o Alto é no chão e assim também como o aquífero Guarani, que são os dois maiores do mundo, né? Que está na região nossa, no nosso Brasil, né? Em nosso planeta há alguns lugares onde a água potável está disponível em abundância, em outros o recurso é escasso. Aqui vem mostrando a distribuição hídrica por metro cúbico por ano. E vemos que essa distribuição é bem desproporcional em relação a outras regiões, né? Tem países com muita água e já tem outros países com pouca água. É bem semelhante à região nossa brasileira, né? O Brasil ele é um grande detentor de água doce, porém, em certas regiões, como a região Nordeste, nós não temos essa abundância e temos sim uma escassez, principalmente da região nossa, o Alto Sertão e Sertão, nós temos grande dificuldade em abastecimento de água para as comunidades, né? Em virtude de falta de distribuição dessa água. Na maior parte do Brasil não há escassez hídrica. Contudo, nos últimos anos, grandes centros urbanos como São Paulo e Brasília, por exemplo, apresentam baixos níveis de água em seus reservatórios em virtude da escassez da chuva. Desse modo, cabe a todos nós utilizar a água de maneira eficiente. A região de São Paulo houve uma escassez de água. São Paulo teve realmente um grande problema, né, uns meses aí, em determinado ano, uma grande escassez, né, só acho que uns 2 a 3 anos atrás, uma grande escassez de água.
Em virtude de quê? Dos seus reservatórios ter secado essa seca, né, e o grande avanço do consumo de água ocasionou esse problema para a região sudeste, né? Assim também como a região de Brasília, houve grande problema de abastecimento de água, tanto a escassez quanto falta de recurso, né? Devido a essa grande utilização na agricultura, né? A irrigação, agricultura irrigada, é complicado nesse sentido da retirada da água e a falta de abastecimento para a população, né? Um exemplo disso, nós temos aqui o Canal do Sertão. Ele foi feito para isso, né? Nesse sentido de abastecimento e da questão da irrigação. Contudo, esse mau uso, se houver o mau uso, haverá grandes problemas para a questão do Rio São Francisco. Isso acarretará o que para a gente? Falta de água nas nossas torneiras, na questão urbana. Bem, gente, é nesse sentido que a grande importância da água se faz necessário conhecer e manter esse recurso de importância para a conservação e preservação de suas margens, seja nos seus rios, e da limpeza desses oceanos, né? Não despejar os dejetos humanos no leito do próprio mar, né? E assim também nos próprios rios, não despejar esses recursos,